senhores, já feito o review do F16 e também a cópia, eu fiz duas montagens de teste para ver como fica o modelo e aprender a tirar a cópia, porque às vezes a gente tem que tirar umas duas ou três até conseguir tirar ela direitinho. Por exemplo, essa aqui foi a primeira, saiu um horror. Essa daqui que eu tô passando um pincel porque tá um horror de pó. Ela é a segunda cópia, já saiu bastante melhor, mas com algumas distorções. E essa é a terceira cópia, que já saiu um pouco melhor do que essa daqui. Para montar também foi melhor. O que eu fiz aqui, essas são as partes. Eu fiz e não gravei, e peço perdão, a submontagem de algumas partes, como por exemplo, com licença, que eu tô abrindo o manual aqui fora da tela. Uou, lutei agora. Eu fiz a submontagem, por exemplo, da caixa de trem de pouso principal. Tá aqui, já tá montada, do trem de pouso e toda a nacela de admissão, ó, que tá aqui nessa página. Eu também fiz essa montagem para tirar a cópia já com ela montada. O porquê eu fiz isso? Eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de montar. Então, se eu pego um kit que já está parcialmente montado, perde um pouco da alegria. Eu só faço a pintura praticamente. Só que o que acontece é que esse kit tem uma precisão muito grande, mas muito grande nas peças. E o encaixe dessas peças é feito pela Tamiya de uma forma que, se eu tirar a cópia e deixar uma espessura maior do que a especificada, por exemplo, essas peças aqui, normalmente eu tenho que lixar pelo lado de dentro para elas encaixarem aqui, sem que o gap, a folga, fique muito grande. Então, por exemplo, aqui dá para ver um espacinho maior do que nesse daqui, que foi uma cópia posterior. Eu já estava mais ou menos sabendo o que fazer para evitar. Então foi por isso que eu fiz essas três submontagens. A terceira é essa da cauda vertical, só para evitar que toda vez que eu tirasse uma cópia eu tivesse que ficar lutando com a aeronave para poder. Já é difícil o suficiente aqui. A precisão é realmente impressionante, e se você deixa um pouco mais de material, ele não entra de jeito nenhum. Então elas estão aqui, as partes copiadas, ainda tem uma montagem a ser feita. Esse é o primeiro, feito com motivos da Força Aérea Italiana. Dá para ver bem, por exemplo, na nacela de entrada, os detalhes. Os rebites são muito bem feitos, finos. Os painéis são finos, mas são razoavelmente profundos, tanto que eles ficaram visíveis até mesmo nesse decal, que é um decal impresso e não é muito fino. A outra aeronave também ficou bem interessante. Os painéis são bem visíveis, apesar dessa aqui ainda ter sido feita com a resina que eu tava antiga, que já estava um pouco velha e deixou, se vocês conseguem ver, um monte de microbolha aqui, o que não tem problema. Continua bonito o modelo, mas depois que a gente pega uma resina que tá novinha, fica mais parecido com esse daqui, em que você já tem uma peça mais com a superfície mais lisa, mais constante.
Então vamos começar esse bichinho. Esse vai ser montado sem o piloto. Esse piloto realmente é bem ruim. Ele é acertado para caber dentro da cabine. A cabine não é feita com os parâmetros mais corretos, né? O que fica bom. E aí eles falaram, vamos colocar um piloto ali dentro, e distorceram uma peçonhinha para que ela entrasse. E também para que ela fosse feita em uma peça, em vez de separar os braços e coisa assim. Se você pegar o da Zvezda, todos os modelos mais recentes, Su-27, MiG-29, usam até o mesmo piloto, o mesmo assento, e ele é feito para casar com a peçonhinha. Também porque a Zvezda faz há muito tempo, ela faz kits com gentinhas, né? Então eu vou colocar a grande maioria dessas peças aqui numa caixinha, e vamos ficar com as peças do interior para a gente colar e passar uma tinta. Vamos lá. O primeiro passo aqui no manual pede para a gente pintar em média tudo com XF20, que é um cinza médio. A parte interna dessa peça, que tem algum detalhamento aqui, não muita coisa, mas tem, e todo o interior do cockpit, para depois usar só o X18 e pegar a parte da manopla de turbina, da manopla de controle mesmo. Eu não lembro qual é o nome disso aqui especificamente, mas... E só aqui atrás, lá pro fim da montagem, é que a gente vai vir com o banco, que também é na sua maioria XF20 com detalhes. O cowling, a capa do painel, que é em preto. E o painel que tem só a parte de baixo aqui, ela é em cinza também, o resto também é preto, ou seja, tudo preto e cinza. Eu já carreguei aqui o japonesinho com um pouco de cinza médio, feito no olhômetro mesmo. Peguei um pouco de cola, quero uma espátula, pode ser essa daqui, e vou colocar as duas manoplas na posição e já pinto elas aqui, e depois venho e pego elas com o pincelzinho. Então posso colocar a gotinha aqui. E eu tava com a pinça na mão e eu não sei onde eu pus, então me dá essa daqui. Essa daqui entra cá. Vou colocar lá pra trás, porque não vai ter ninguém no cockpit. Ok. Ela acompanha a parede interna. E do outro lado... Eita! Quase que se vai. Do outro lado entra a gotinha de cola. Essa daqui nessa posição. Pronto. Fica bem correto aqui. Essa daqui é presa aqui na capa mesmo. Eu vou prender ela aqui, pinto tudo, depois venho com o pincel com tinta preta e puxo os detalhes. Ela tem dois painéisinhos aqui dos controles do avião, mas de verdade é muito difícil de ver. Eu tenho uma imagem aqui do PhotoEdit da Eduard e eu vou tentar fazer alguma coisa baseado nele. Assim como eu fiz no banco, que eu pus um pouco de cinto, uns detalhezinhos aqui, baseado no PhotoEdit da Eduard. Então agora é o japinha com o cinza.
Aí, que já tá consertado, né? Já que outro dia ele fez questão de pular pro infinito. E vamos lá. Primeiro, tirar isso da frente, senão vai voar tudo. Primeiro vou passar no banco. Pronto, e assim que a gente passa, os detalhes começam a ficar mais visíveis. A única coisa que ele tem de diferente é o assento em preto fosco. Aqui na lateral tem um coisa em caque, um bege. E os cintos que eu vou pegar depois na cor que a Edward usa no photo etch dela. Aqui no painel é só essa parte de baixo. Nessa parte aqui, o resto é tudo em preto. De qualquer forma, eu vou passar só uma poeira em tudo para igualar e ver os detalhes. Ok. Aqui em cima vai entrar uma pecinha transparente da mira, do Heads Up Display. Aqui nessa aqui é a parte interna. É só aplicar uma poeira de leve. Essa área aqui é para ser em preto. Eu vou aplicar um pouco de tinta nela como base. Vocês repararam que eu nem usei o primer, né? Eu estou usando direto a tinta. Como é uma área onde não vou sofrer agressão, não vou colocar fita adesiva, não vou fazer nada, na verdade eu vou montar esse avião inteiramente sem primer, porque os detalhes dele são tão finos que alguma coisa se perde até com o primer. A parte interna já está pintada, o assento já está pintado, o painel já está ok, e só falta o tub do cockpit mesmo. É só uma camadinha fina, não esquecendo de jogar ele nas quinas internas, que é onde você pode ter a criação de um vórtice se a tinta não pega direito. Por isso é sempre recomendável começar pelas partes mais chatas. Por exemplo, no para-choque de um carro, aquelas entradas de ar que tem, vai primeiro ali, bicho, porque aquilo ali pra ficar com pouca tinta é uma beleza. Pronto, ainda tem bastante tinta? Não, deu certinho. Dagger stroke, dagger stroke, dagger stroke, dagger stroke, dagger stroke é o nome desse movimento. Tem que treinar muito ainda para fazer um dagger stroke direito. E vou limpar isso aqui para depois a gente começar a detalhar aquela parte interna com um pincelzinho. A grande maioria em preto, mas eu vou ver o que aparece no photo etch da Edward. Eu inverti a cor. Deixa eu ajeitar no banquinho. Inverti a cor para fazer as coisas do console ficarem com um pouco mais de vida. Tamiya fez um detalhamento aqui que até é razoável. Tem algumas, vamos ver se a câmera faz favor. Tem uns botõezinhos, algumas coisinhas aqui, são bem interessantes. Eu tenho uma imagem aqui do set da Edward que tem algumas cores para esse modelo, então a posição das coisas no console e painel são bem parecidas, e tem um monte de coisinha em branco e algumas coisas em outras cores.
A intenção é fazer o seguinte: pintar uns detalhezinhos em amarelo, em vermelho, alguma coisa, usando corantezinho da Souvenir com tinta branca, já que isso aqui realmente não tem secagem, né? Ele é que nem uma tinta guache. Se você molhar depois, lascou. O que você pode fazer é pintar e depois passar uma camada de verniz para proteger. Eu vou misturar com um pouquinho de tinta branca para clarear um pouquinho as coisas e usar aqui. E aí eu vou delinear os painéis com wash e vou trazendo eles para cima. Eu fiz isso também aqui no banquinho. Eu pintei toda a parte de assento com um begezinho que vai ser só o cinto, e depois eu venho colocando a tinta preta que vai entrando nas partes mais baixas, escurecendo a parte de trás, deixando os cintos na cor que eu quero que eles sejam. Então eu começo pegando um pouquinho, eu tinha um pincel logo aqui, tá aqui, da tinta branca, que vai ser só uma base para eu colocar, por exemplo, o amarelo. Pego uma gotosa do amarelo, coloco aqui, ele é bem concentrado, então é só um pouquinho mesmo, já tá bem amarelo. Aí eu pego um pincelzinho desses de conjuntinho, que a gente compra nas casas de coisa de beleza, coisa pra mina, tá ligado? A gente vai lá e sai olhando tudo as lixas, tudo as coisas que tem, as moças olhando pra gente com cara de: que esse rapaz tá fazendo? E a gente pega aqui e puxa uns detalhezinhos conforme tem aqui no set da Edward. Aqui tem amarelo, aqui embaixo também tem um amarelo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em amarelo. Não. Então a gente pega mais um pouquinho de branco, pega, né? Vai lá, traz aqui, muito obrigado, viu? E a gente tem alguma coisa em vermelho. Pega um tico do vermelho aqui, que vem um monte, põe ele aqui. Pega de novo o pincelzinho e vamos olhando a imagem e vendo aonde estão as coisinhas que são em vermelho. Aqui tem um. Aqui tem um. Aqui atrás tem um nesse painel daqui. E do lado esquerdo, ao lado do manche da turbina, tem um. Vem aqui. Atrás dele tem um aqui embaixo. Um no painel adjacente, aqui embaixo. E um bem no meio desse painel. Agora os que são em verde. Deixa eu limpar o pincel. Mais um pouquinho do branco, só uma gotinha. Agora esse verde que eu nem tinha aberto ainda, acabou de quebrar o lacre, que é bem forte. Ok. Fecha esse, deixa eu fechar os outros também, porque eu não fechei nada. Tudo aberto. Ok. E o verde, deixa eu pegar o outro pincelzinho, eu já ia com esse mesmo, mas o outro é um pouco mais gostoso de mexer. Vamos lá, na imagem tem um aqui atrás. Ok.
No outro painel tem uns 3 ou 4 apenas. Um aqui em cima, 2 aqui, e mais um ao lado desse vermelho aqui. Pronto. Todo esse trabalho para isso. O que mais que a gente tem aqui? A gente pode usar o verde para fazer o altímetro que tem aqui. Metade dele é verde. Metade dele vermelho. Ok, ele fica vazado. Depois a gente vai colocar o wash, ele vai definir isso. Aqui embaixo eu posso colocar um pinguinho nesse relógio que tem aqui. E nessa lateral aqui, é do painel, tá? Não vou fazer não. Os painéis eu vou deixar como se estivessem apagados mesmo. Ok, só aqui que eu vou botar alguma coisinha só pra falar que tem. E agora a gente começa a... Isso aqui é limpa vidro. Ele desfaz facinho as tintas. É melhor do que água para usar com tinta acrílica. E agora sim, agora a gente pode pegar, por exemplo, esse aqui, vira, colocar, nossa, uma gota eu acho que é muito, para falar a verdade, viu? Uma gota do preto e coloca um pouquinho do limpa-vidro. Foi pra caramba, vou até tirar um pouquinho. Se bem que eu acho que o corante é forte o suficiente para deixar essa quantidade forte demais, mas vamos diminuir e aí a gente vai trazendo para mais forte. Olha só, ele é bem concentrado o corante. Vamos testar, por exemplo, aqui para ver o que ele... Ok, dá para ver que ele cai bem nos recessos e delimita bem os volumes que a gente tem na peça. Então a gente pode fazer aqui no painel, que a gente tem as telas aqui. Aqui em cima também. Cá embaixo onde a gente pintou, nem lembro se eu falei altímetro, não é altímetro, não lembro, o horizonte artificial aqui. Eu já sou péssimo com o nome das coisas. Vamos lá. Fica aí tinta, ela tá escorrendo para algum lugar, não consigo ver para onde. Tenho que colocar mais tinta. Pronto, deixa um blob maior, depois a gente passa a outra camada. Vou apoiar aqui para ela ficar na posição que não escorre. Aqui a gente põe e traz tudo para cá, para já delinear tudo que tem nesse painel. Aqui, mesma coisa. Põe e deixa ele delinear tudo que a gente tem aqui.
Ok. E o banquinho, que a gente coloca ele aqui e começa a ver os cintos aparecendo. Aqui também. Pra cá. Beleza, agora eu vou esperar isso aqui secar. E vou dar mais umas camadas aqui de wash. Depois a gente volta pra ver como é que ficou.